Olá, bem-vindo ao Saúde e Vida. No programa de hoje, vamos mergulhar em uma realidade desafiadora para muitas famílias em Moçambique e ao redor do mundo. Transtorno mental causado pelo consumo de substâncias psicoativas. Em cada 10 pacientes assistidos no Hospital Psiquiátrico de Maputo, 8 têm histórico de consumo de substâncias psicoativas. Estes são maioritariamente adolescentes e jovens. Por detrás destes números existem histórias de luta, resiliência e esperança. Hoje vamos conhecer histórias de pacientes que enfrentaram as sombras da toxicodependência. Estas vozes lembram-nos de que, apesar dos desafios, é possível ter tratamento para estas doenças. Fique ligado e inspire-se. O mundo das drogas te cega. Você pensa que é o tal, tudo que faz está certo. Enquanto, quando chegamos ao final das contas, descobrimos que estamos a nos destruir. O álcool foi a porta de entrada sim. para o consumo da cannabis. Sim. Durante quanto tempo é que esteve nesse mundo do consumo, tanto do álcool quanto da cannabis? Do álcool, posso dizer que desde os meus 15 anos. Okay. Não estou a falar de uma coisa de 2009. 2009 até 2022. Já quanto a cannabis, eu consumi mais cannabis durante 6 meses, de uma forma intensiva, e tive esses problemas. Já depois, quando tinha alta, podia consumir uma vez ou 3 vezes por ano, aquele de se encontrar com algumas pessoas numa ocasião que tem consumo de cannabis. Não resistia, eu pedia também para consumir, mas já não ia atrás. Quando fazes uma análise, o que achas que te levou ao consumo das drogas? Foram apenas as más amizades? Ou eu vou dizer uma coisa. Eu não vou dizer são mais amizades, porque eu sempre brinquei com pessoas que se dedicam à escola, à igreja também. Sim. Mas conheço pessoas que logo que entraram na secundária começaram a ter esses consumos, mas eu resisti até 11ª sem ter esses consumos. Uma das coisas que fez com que eu começasse a usar drogas era mais para esconder a minha timidez. Ok. Porque na altura era muito tímido. Só para falar na sala, levantar a mão, dizer tenho dúvida, não conseguia. Tipo, estando com pessoas, assim, eu ficava muito calado, não tinha conversa, sei lá. Mas já depois daquele consumo conseguia conversar, tanto com a minha, assim, ficava mais à vontade. Uma das coisas que me fez começar a usar drogas era mais para lutar contra a timidez. O que lhe fez perceber que estava no fundo do poço e que era necessário sair do mundo das drogas? Eu posso dizer assim, não saí de uma forma voluntária. Foi devido à saúde. Acredito que se não tivesse ficado doente, se calhar estaria que nem os outros amigos ainda a consumir. Mas essa doença aqui, tipo os internamentos, me fizeram refletir que tinha que abandonar essa vida. Porque quando olho para a minha trajetória, tipo, nos momentos que estava no consumo, o dinheiro que já gastei, e coisas de erradas que já fiz, quando olho para essas todas as coisas, vejo que estava a retroceder. Este jovem de 29 anos, que prefere manter o anonimato, viveu intensamente a luta contra as drogas. Durante esse período, os efeitos foram devastadores. Ele começou a desenvolver transtornos mentais que alteraram drasticamente o seu comportamento. Ficava agressivo sem motivo. Ele recorda que um dia, no auge da crise, destruiu
tudo o que havia dentro da casa dos seus pais, agrediu seus familiares e vizinhos. Foi nesse momento que a família percebeu que algo muito sério estava a acontecer. Sim, eu lembro, tipo, quando cheguei aqui em casa do meu pai, comecei a partir quase todas as louças. Os vizinhos tentaram acudir, mas estava descontrolado, que comecei a agredir os vizinhos, que para parar com aquilo teve que se chamar polícias. Daí me levaram para a esquadra. Não lembro quanto tempo fiquei na esquadra, porque praticamente estava inconsciente. O meu filho era um filho exemplar, bem educado. Então, numa noite dessas que eu estava, por acaso, em missão de serviço, faço turnos lá onde eu trabalho, e me ligaram a me contar o que estava a acontecer. Eu parecia estar a sonhar. Eu até fiz questões de irritar as pessoas, porque eu não estava a acreditar naquilo que estavam a dizer. É quando as pessoas disseram que nós não estamos a brincar, estamos a falar coisa séria. O teu filho está desta maneira e aqui em casa há um pânico. Daí viram de que essa aqui parece não estar a gozar de uma boa saúde mental. Então levaram para o hospital de Mavalane. Fiquei de baixa lá durante muito tempo, sem perceber o que estava a acontecer, porque eles não sabiam que eu usava drogas. A primeira coisa que eu fiz é quando chego aqui em casa, vejo a casa como estava desorganizada, toda a louça partida, tudo destruído, televisores e tudo mais. Então eu fiquei mais nervoso. Nem quis ir saber onde é que ele estava. Só que o tio dele, que é o irmão da falecida mãe, me ligou, perguntou-me se eu tinha ido ao hospital ou não. Eu disse, eu nem tenho vontade de ir ver esse homem, estragou-me muita coisa. Meu cunhado disse-me assim, se vale, antes de você ficar nervoso, primeiro vai ver o teu filho. Depois disso, há de tomar a decisão que quiser. Eu te peço para você ir até o hospital para ir ver o teu filho. Ouvi, saí e fui para o hospital. Dito e feito, quando cheguei no hospital, a única coisa que aconteceu aí, eu chorei. Chorei porque não era aquele meu filho que eu conhecia, estava completamente desfigurado. Então, a partir dali, juntamente com o pessoal do hospital, começamos a guerra. Porque eu lembro que tinha um tempo que no hospital lá ficava amarrado, porque eu era agressivo, agredia outros pacientes lá. Passou um tempo, deram-me alta, mas não apresentei melhorias, voltei a internar lá. Que chegou um tempo que lá só ficava um dia, depois me passavam para o Hospital Psiquiátrico de Infleno. Lá fiz o tratamento, apresentei melhorias, depois tive recaída de novo com as drogas, fui internar de novo. Lá já tive, acho que acima de 7 internamentos. Houve muito apoio pela parte dos médicos. E foi, ia recebendo altas, às vezes quando chegasse em casa, de novo, recomeçava, porque estava num estado muito avançado que eu não sei como é que até hoje estamos com ele desta maneira. Reprovei 12ª, não por falta de inteligência, mas é porque já não dava 100% conta da escola. Para a escola só ia para beber, para consumir drogas. Okay. E depois de passar por este processo, por esta experiência, o que aprendeu sobre a vida e sobre si? Eu aprendi que usar drogas não é algo positivo. Eu, por exemplo, não usei drogas fortes, mas deram cabo de mim. E atrasaram minha vida. Eu lembro em 2022, eu já estava a trabalhar numa empresa de construção com o meu primo. Mas depois que tive a última crise e fui internar, quando voltei a pedir emprego, ele não voltou a me dar. Não sei se é falta de confiança ou o quê.
Então, eu não aconselho a ninguém a usar drogas. Com o apoio incansável da família e de profissionais de saúde, ele começou a sua trajetória de recuperação. Hoje, ele está há 2 anos livre das drogas, tendo comemorado esta conquista no dia 7 de dezembro. Contudo, ele admite que a luta contra a toxicodependência é diária. Além disso, o tratamento de transtornos mentais causados pelo consumo de substâncias psicoativas é um desafio significativo em países como Moçambique, especialmente devido aos custos elevados dos medicamentos. Mas é um medicamento que temos que desembolsar uma média de 3.000 meticais por mês para se adquirir esse medicamento. Então vivemos mais ou menos nessa rotina. Mensalmente temos que comprar medicamento. Eu até fui outra vez ter com ela para ver se podia mudar a medicação por outra. Ela disse, se tu quiseres que o teu filho volte nas condições que estava, podemos alterar, mas o melhor caminho é este que nós estamos a seguir. Nos dias que tenho tempo, vou para o hospital participar das palestras. Tudo eu cuido. Como tenho uma injeção que pico mensalmente, chamada Modecate. Essa já não preciso ser acompanhado, vou picar, consulto uma vez a outra, vou com minha irmã, mas a maior parte das vezes vou sozinho para lá. E estou a cuidar, posso dizer, sozinho da minha saúde, porque minha irmã só me ajuda já na parte da alimentação, mas agora já não preciso de alguém dizer, está na hora de medicar, eu sozinho vejo que está na hora. Eu digo, e a medicação é só 2 vezes, de manhã e de noite. De manhã às 8 e de noite às 21. Como é que o consumo de drogas impactou na sua vida e na sua relação com a sua família? O consumo das drogas impactou de uma forma muito negativa, porque eu era uma pessoa muito confiado, mas quando descobriram que eu já usava drogas, já não havia aquela confiança. Recebi muitas críticas, mas também recebi muito apoio. Eu acredito que tem muitos que internaram comigo que hoje estão perdidos, sei lá, porque o apoio da família conta muito. Eu sempre recebi o apoio da minha família. Quando eles veem que eu estou a apresentar um comportamento estranho, eles sentam comigo, dizem que você não está bem. E para você saber isso, é difícil quando és a própria pessoa que está a passar daquilo. Você não percebe, até pode chegar a pensar que não, a família não gosta de me ver em casa ou não gosta de mim. Todos nós, toda a sociedade, vamos combater esse mal. Porque, conforme eu disse, não é uma coisa que dá para... Quem nunca viu não pode pensar em um dia ver isto. E quem viu sabe que isto não é coisa boa. É a pior doença que existe no mundo. Porque a pessoa pode ter uma e outra doença, mas você pode ficar doente aqui dentro do quintal e ser tratado, entrar no carro e ir para o hospital, não sei o quê. Mas esta doença é uma doença que nós às vezes éramos obrigados a trancar os portões e não era suficiente, ele saltava o muro, dava fora, de repente era noite, 0 horas, 23 horas, éramos ligados, que é para o vosso filho está na liberdade. Naquela hora você tem que acordar, aquela hora, procurar por ele lá onde está na liberdade, porque alguém com sorte descobriu que era ele e ligou para ti. Você tem que sair à noite para ir para a liberdade, a recuperar. E o recuperar não é uma coisa fácil, é uma pessoa muito agressiva. Às vezes aconteciam as coisas aqui para você lhe meter no carro para levar para o hospital. Tinha que chamar alguém para lhe ajudar a pegar a ele ou algemar, qualquer coisa. É muito... E você às vezes tinha vergonha de sair aqui. Quando te chamam, você chegava lá, apanhava e teu filho realmente está a fazer coisas que não tem nada a ver. Qual é a mensagem que deixa para aquele jovem, para aquele adolescente que está neste momento a acompanhar esta entrevista e se calhar está numa condição em que você já saiu dela, está a tentar recuperar, está a tentar arranjar
uma forma de sair do consumo das drogas? Eu conselho que vou dar a essas pessoas é que, se estiverem já no mundo do consumo, tentem deixar, podem aproximar aos hospitais, porque os hospitais estão de portas abertas para ajudar essas pessoas. Porque do nada a pessoa deixar o consumo sem um tratamento hospitalar é difícil. Só a pessoa decidir. Porque a pessoa, quando está naquele mundo, pensa que tem razão, pessoas que lhe chamam a atenção, é aquilo ali, é que não estão bem, mas eu até pediria que os encarregados que começassem a ver esses comportamentos nos filhos, pudessem aproximar a um hospital ou convidar para ir assistir umas das terapias para verem o que as drogas fazem com as pessoas. Sim. E aconselho a deixar, apesar de que não é uma tarefa fácil. Sim. Eu passei de muitos processos para deixar. A realidade da toxicodependência em Moçambique é alarmante, especialmente entre adolescentes e jovens que frequentemente iniciam o consumo de substâncias psicoativas de forma precoce e acabam por enfrentar sérias consequências para a saúde mental. Em cada 10 pacientes que são assistidos no Hospital Psiquiátrico de Infulene, na cidade de Maputo, 8 têm histórico de consumo de drogas. Moçambique enfrenta desafios significativos relacionados ao consumo de drogas. Globalmente, o continente africano é o mais afetado por mortes associadas ao consumo de substâncias psicoativas, incluindo complicações de saúde mental. Ao nível global, cerca de 20 a 30% das mortes atribuídas ao consumo de álcool ocorrem entre jovens de 20 a 39 anos de idade. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na segunda parte do nosso programa com mais informações para si. Não cedem. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. No programa de hoje estamos a falar dos desafios, os caminhos para a recuperação e como todos nós podemos contribuir para uma sociedade mais acolhedora e livre dos preconceitos que cercam a toxicodependência. Na reportagem que se segue, conheça os caminhos para a recuperação. Nós recebemos doentes todos os dias, tanto para internamento assim como para atendimento em consulta externa, mas o atendimento em internamento ele se estende também para os finais de semana. Então, numa média estimando assim, né? Numa média de 10 pacientes que nós recebemos por dia, 8 têm história de consumo de substância. Referenciar que este consumo ele pode ser não de substâncias específicas, mas de um conjunto de substâncias, né? E para o atendimento em consulta externa, ultimamente estamos a ter um número elevado de casos de pacientes que vêm por consumo especificamente da heroína, da cannabis sativa e do cigarro, sem esquecer do consumo do álcool. Os pacientes, logo à entrada, eles vão ao... Nós temos um serviço de atendimento em ambulatório que nós designamos por consulta externa ou arquivo. Temos o pessoal lá que faz a aceitação, a abertura do processo, de salientar que todo paciente que vem à unidade sanitária é atendido no mesmo dia. Dependendo da situação, né, este paciente vai se definir qual é que será a primeira porta por onde ele vai entrar. Mas, de princípio, ele entra para a consulta de psiquiatria, é avaliado. Se houver necessidade de avaliação pela psicologia, no mesmo dia é encaminhado aos serviços de psicologia para a posterior avaliação e também o segmento. Dependendo ainda da mesma situação, podemos remarcar, mas o atendimento em psiquiatria ele será feito no mesmo dia. Aquilo que é disponibilização de medicação também será garantida no mesmo dia. Pode ser que esta avaliação permita-nos que nós tomemos a conduta do internamento, né?
Mas isto é tudo discutido e acordado com o paciente e vamos seguir os passos subsequentes. Os pacientes nossos são vistos de uma forma individualizada, primeiro porque eles são encaminhados ou vêm por vontade própria para a unidade sanitária em busca dos nossos serviços. Temos pacientes que vêm pelo processo de internamento e tem pacientes que vêm mesmo de casa, porque soube que o hospital faz seguimento desses casos de consumo, vem ou porque vem a família, porque soube que nós fazemos seguimento desses casos. A primeira intervenção é individualizada, ou seja, nós buscamos compreender o paciente, perceber o problema na sua íntegra. Porque muitas das vezes olhamos a situação do consumo como é um problema dele, é um problema de mau caráter. Mas por detrás desta questão do consumo pode ter muitos fatores que estejam a condicionar. Então o nosso trabalho é rastrear todos esses fatores de forma a podermos elaborar melhor o plano de intervenção. Então numa primeira fase eles fazem o segmento individualizado. Este segmento individualizado, como digo, é direcionado ao paciente, mas também é direcionado à sua família, tendo em conta que este paciente é um ser social, é um ser inserido numa família. Então, nós trabalhamos com o paciente e trabalhamos com a família. No âmbito daquilo que é o processo terapêutico deste mesmo paciente, nós temos também as terapias de grupo. As terapias de grupo, na verdade, nós dividimos em dois grupos. Temos o grupo de apoio das famílias e temos o grupo dos pacientes. Um paciente que entra na nossa unidade sanitária, por exemplo, com uma alteração do comportamento, provavelmente possa estar a apresentar um quadro de agitação psicomotora, quadros como alucinações auditivas, alucinações visuais, isso é audição de vozes, visão de coisas que não fazem parte do seu campo sensorial. E algumas ideias falsas, que nós designamos como delírios, né? Então, estas manifestações que eu referi aqui, nós podemos observar em pacientes que têm, por exemplo, consumo de cannabis sativa, consumo de álcool. Tem vários fatores de risco que faz com que os jovens acabem alinhando nesta situação. Cada caso é um caso, assim possamos dizer. Há quem acaba entrando no mundo das drogas, muitas das vezes por causa de falta de emprego, acaba inserindo as drogas pensando que é uma maneira de abafar aquela situação. Há quem entra nas drogas porque vê os seus progenitores a vivenciar aquela situação e fica naquela situação de consumir droga como um estilo de vida que a família leva, então ela acaba adotando aquela situação. Outros, por situações genéticas, não é? Nascem com aquele problema e facilmente acabam se inserindo nesta problemática do consumo. Então, são vários fatores que fazem com que cada indivíduo entre nas drogas. Então, é preciso que a gente saiba estar dentro ou respeitar cada caso de cada paciente. As consequências, elas são várias, né? Iniciando das consequências, como falou, cerebrais, mas que nós designamos como consequências psicológicas. Porque quando se fala de consequências, nós temos que ver um conjunto de três, né? Temos as psicológicas, temos as físicas e temos as sociais. Nas consequências psicológicas, estamos a falar de tudo aquilo que é consequência ou tudo aquilo que é problema que há de vir a nível do funcionamento cerebral deste indivíduo. Estamos a falar do surgimento de problemas ou doenças mentais, propriamente ditas, alguns quadros de instabilidades emocionais que podem surgir ao longo do tempo, ou ainda a complicação de alguns quadros, né? Antes eu estive a falar do consumo da cannabis. O consumo da cannabis, em particular, se for iniciado, por exemplo, antes dos 18 anos, este consumidor está em risco de desenvolver um problema psiquiátrico mais grave, como, por exemplo, uma esquizofrenia ou um transtorno bipolar. Então, a consequência, ela vem muito daquilo que ele estará a consumir e da frequência deste mesmo consumo. Primeiro, dizer que a dependência é uma doença. Não pode ser banalizada, não pode ser vista simplesmente como um problema de mau caráter. Tem que ser vista como uma doença, que é aquilo que realmente é.
sendo uma doença, precisa ser seguida da forma devida, senão nada é feito. Este segmento não pode ser atribuído apenas ao paciente, é preciso que a família tenha o seu envolvimento ativo no processo. Durante o processo de segmento da dependência, existem recaídas. É normal que existam recaídas, mas as recaídas não podem significar abandono. Pelo contrário, é o momento de fortalecer e voltarem a evitar esforço para poderem ajudar este mesmo paciente. Então, aos pacientes que já estão no processo terapêutico, o que eu lhes posso dizer é que continuem, o caminho é longo, mas o resultado compensa. Vale a pena fazer este segmento devido, porque o resultado lá no fim é um resultado positivo. De forma geral, o tratamento da toxicodependência é um tratamento crônico, né? Tanto que a toxicodependência é considerada uma doença crônica. O tratamento ele está dividido em 3 fases. Temos a primeira fase, que dura desde o primeiro dia do abandono do consumo até o 21º dia, que é a fase da desabituação. Nesta fase, é a fase em que há a retirada da substância do organismo. Esta retirada, ela começa a partir do momento que ele para o consumo da substância. Esta mesma retirada, em alguns casos, se por exemplo tiver algumas alterações psiquiátricas ou alterações físicas, pode ser acompanhado de medicamentos, né? E depois temos a segunda fase, que é a fase da reabilitação, que vai do 22º dia aos 90 dias. Essa fase, a parte mais importante que é feita aqui é o controle de alguns sinais e sintomas que ainda podem persistir, não é? E aquele acompanhamento em psicologia, neste caso as psicoterapias. Então a base desta segunda fase são as psicoterapias, onde entram as psicoterapias as psicoterapias individuais, as de grupo, em alguns casos podemos incluir também as psicoterapias de família, né? E depois temos a terceira fase, que é depois dos 90 dias em diante, que é a fase da reabilitação, da reinserção. Nesta última fase, é a fase de manutenção, que nós podemos considerar que é a fase de manutenção. De salientar que em cada uma dessas fases existe o risco da recaída, né? Então, em algum momento é necessário que a gente continue a fazer o controle para garantir que esta recaída não seja um motivo para ele retornar ao consumo. E de salientar que mesmo depois da alta ainda há necessidade de continuar com o acompanhamento em consulta externa, mesmo para a manutenção desses casos. A primeira coisa para a mudança é a aceitação, que nós muitas das vezes chamamos crítica, que é quando o próprio paciente reconhece que algo está errado e precisa de ajuda. Antes que haja esta percepção da parte do paciente, pouco se pode fazer. Podemos internar, podemos medicar, o paciente, obviamente, ele vai ter alta e volta ao consumo. É preciso que ele perceba que o consumo, de alguma forma, prejudica a vida dele, seja no aspecto social, seja no aspecto acadêmico, seja no trabalho e outros. Ele tem que ter esta percepção de algum prejuízo. Depois desta percepção do prejuízo, ele busca ajuda. O nosso trabalho é primeiro despertar isto no paciente. Uma vez despertado, nós trabalhamos a aceitação do mesmo. É um desafio muito grande, não é um processo fácil, leva muito tempo, porque até que o paciente se dê conta que o consumo está a prejudicar, está a criar danos na sua vida, leva muito tempo. E é neste período que muitas das vezes a gente questiona, mas a família não está lá, a sociedade vê, todas as pessoas até podem estar em volta e tentar trazer este paciente a esta consciência. Mas não é um processo fácil até que ele aceite. É importante que a sociedade apoie estas pessoas que vivem com este problema, porque a saúde mental é um caso
muito grave, é uma doença de extrema importância. É preciso que a gente esteja lá inserido para poder apoiar ele. Então, é preciso que a gente apoie estas pessoas, não negligenciá-los, não estigmatizá-los, não discriminar a eles, porque no momento, quando nós discriminamos, não apoiamos a eles, fazemos coisas com que eles não se sintam fortalecidos, eles acabam tendo as recaídas. Então, é isso que não pode acontecer. Então, as famílias que pelo menos têm uma informação, que vêm para aqui para o hospital para ter esse subsídio, precisam de apoiar estes pacientes e precisam também de levar esta informação para as demais pessoas, porque nem todo mundo ou todas as pessoas que vivem com alguém que tem este consumo, que vive com o consumo de drogas, álcool, tabaco ou outras drogas, tem informação de que, como é que nós devemos tratar este paciente. Não tem. Mas se eu já tenho esta informação e tenho um amigo, um familiar, um paciente, um vizinho que vive por isso, posso dar subsídio que, olha, aproxima o hospital, tenta agir desta maneira com este paciente, tenta fazer isto, tenta apoiá-lo. Apesar de não ser difícil lidarmos com estas pessoas, mas é preciso nós apoiarmos. É muito importante fazermos isto. A toxicodependência em Moçambique é uma preocupação crescente, principalmente entre adolescentes e jovens, devido ao aumento do consumo do álcool, drogas ilícitas, substâncias psicoativas. Esta condição afeta profundamente não apenas a saúde física e mental do dependente, mas também o bem-estar das famílias e das comunidades. Se você tem um familiar, um amigo, um vizinho nesta condição, apoie e o encaminhe à unidade sanitária, onde pode ter acompanhamento de profissionais da área da saúde. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.